Olá pessoal, então estamos aqui com Juliana Dornelos. Juliana que é professora de matemática há 5 anos no ensino público e desenvolvendo aí atividades como a residência pedagógica com diferentes alunos, ajudando então não apenas os estudantes da educação básica, mas a formação dos futuros professores. Juliana está aqui comigo nessa mesa. Muito obrigado, Ju. Obrigada a você pelo E convite. junto com a Ju, a gente tem o Ângelo Xavier e a Mariane Ferreira, que vão estar, ajudando a gente a conduzir, abrindo tema. Vocês estão livres para abrirem novas discussões, colocarem novas perguntas. Qual que é a proposta, então? A gente passear sobre o que é ensino de matemática, as dificuldades. Para isso, a gente fez um questionário a partir de perguntas da internet, certo? Entramos em diferentes grupos do Facebook e esses grupos nos disseram diferentes questões. Você pode adicionar outras questões nos comentários aqui do YouTube e a gente vai adicionando e pegando para as próximas entrevistas. Ju, muito obrigado por ter vindo. Eu estou muito contente. Obrigada a você pelo convite. E conta um pouquinho pra gente, assim, porque eu fiz essa tua introdução, mas você tá dando aula hoje no Castro Alves e Isabel Gondim, que são escolas estaduais, né? Isso, Só que eu também já dei aula no Colégio Nossa Senhora das Neves. Dei aula 3 anos no Colégio No Nossa Senhora. Neves. No Neves. E como é que é o processo da residência pedagógica? Então, a residência pedagógica é um projeto da UFRN, voltado para os alunos que estão terminando a graduação. Tem todas as graduações, se eu não me engano. Tem português, matemática, geografia. Vai para todas as licenciaturas, exatamente. Né? E a gente tenta, eu como professora, preceptora, a gente tenta auxiliar o residente para entrar em sala de aula preparado. A gente tenta motivá-lo, tenta indicar atividades, mostrar como funciona a sala de aula, mostrar também como funciona a relação de professor com coordenador, com diretor. Maneiro, então, muito maneiro. A realidade mesmo da escola. Eu senti muita falta disso quando eu fiz licenciatura. Tanto é que eu procurei vários projetos de extensão, vários projetos de pesquisa e, embora eu já trabalhasse em cursinho pré-vestibular... Mas você fez o PIBID, Eu experimentei. Fiz o PIBID, que veio no final, tipo, no meu último ano ali de graduação, é que eu consegui, incomodei muita gente, porque eu sabia do projeto e eu dizia, gente, vamos fazer o PIBID de inglês, tem PIBID de português, não tem PIBID de inglês? Como é que funciona? Até que uma professora, a professora Rosane, comprou a briga e fez. A gente vive num mundo matemático. Posso dizer isso? Pode, com certeza. A matemática tá em todo, ao nosso redor, né? Em tudo. Em tudo. A parte de industrialização advém da matemática. A parte da contagem advém da matemática. As nossas relações comerciais, o ângulo da câmera e como se calcula o quadro está implicado em matemática. A gente só tem rede porque alguém entendeu o sistema binário. O custo da câmera também tá. O custo, as relações financeiras. A arte, a música também. E como é que o homem se deu conta da matemática? Porque, embora a matemática esteja em tudo, eu acho que a matemática estava lá antes de ser chamada matemática, não é? Como a gente tem discutido, começou as primeiras escritas foram matemática, né? A necessidade do homem de contar, de ver a quantidade de gado, ver a quantidade de... mensurar, calcular. Então, essa necessidade levou ao homem a fazer as pinturas rupestres, as marcações na madeira, né? A gente cordas também. Mas depois que começou a ser usada como ciência mesmo, foi com os egípcios, que foram as escritas cuneiformes. Maneiro. E depois, já nos anos de... Porque essas escritas dos egípcios foram... Hieroglifos.
foram de 1500 a 300 antes de Cristo. Certo. Aí depois que veio aquela parte dos pitagóricos, né? Dos pensadores. Isso que eu ia dizer, poxa, e daí o pai da matemática é Pitágoras, tá certo isso, José? Não, eu não concordo assim. É porque não é só ele, né? Existia vários filósofos, eram escola dos pitagóricos, né? Que faziam esse pensamento. Mas como Ele foi o Pitágoras, fundador, fundador, ele levou. o crédito de geral. É. Pô, maneiro. Quando a gente estuda linguagem, ensino da escrita, a gente vê o seguinte, que antes de tudo existia um processo de escrita, que é o processo de registro, e ele vinha com duas finalidades. Sinalizar perigo, ou seja, dizer quais eram as criaturas, o que tinha ali, e mensurar e contar. Então você contava quantos de cada item tinham ali, se desenhava e colocava os tracinhos. Isso me faz entender que a linguagem vem em conjunto com a matemática. As duas nasceram, a escrita nasceu junto com a matemática. Exatamente, concordo com você. E foi da necessidade, né? O homem Sim. precisou. No entanto, a matemática hoje, por mais que seja usada, absorvida, ela é tida como a disciplina mais difícil que existe, hein? Quem aqui tem dificuldade com matemática? Olha só, a gente tem... Então, 50% da eu mesa. acho que a matemática ela é incrível, ela tá em todo lugar, em todo momento, mas o modo como ela é passada em sala de aula muitas vezes não torna isso tão próximo da gente, nem interessante. É complicado. A matemática me fez desistir de ser um engenheiro de robôs. Mecatrônica. Mas foi por quê? Você acha Eu gosto de matemática mesmo. Mas você não gostava por quê? Antes? Por que Eu você não não consegui entender, eu nunca cheguei. As pessoas não me ensinaram. Era algo direito. mecânico. Era algo mecânico. Sem sentido. Sim, Aí não do era nada. interessante, Não. não é? E não tinha sentido. Eu tava assistindo uma palestra de abertura do PIBID, né, que eu faço parte, e aí um professor falou, a gente tem que dar significado às coisas quando vai ensinar. E ele, por exemplo, queria ser piloto de foguete espacial. Sendo que ele nunca entendeu a matemática com sentido. E ele nunca entendeu por que ele fazia aquela fórmula de Bhaskara, por exemplo. Só depois, quando ele estava se formando professor, que nem foi dado matemática, foi que um amigo dele explicou que ele é usado para fazer projeções do mundo da bolsa de valores, ou questão do foguete e tal. E ele falou, nossa, se eu tivesse entendido isso naquela época, talvez Faria todo sentido. minha relação com a matemática fosse outra e talvez eu tivesse seguido outra área. Entende? É isso. Eu tenho a impressão, assim, que não só na matemática, a escola é desinteressante. A gente tem vivido um momento em que há tanta oferta que não existe novidade na escola. E há necessidade dos professores criarem esses mecanismos, essas novidades. Para trazer o aluno para a sala de aula. Para fazer valer. E fazer com que ele permaneça. Não é só trazer, né? Porque tem vezes que o aluno tá aqui, mas tá voando. Não quer, não... E às vezes coisas simples. Eu tinha nas aulas de geometria da gente, a professora levava umas figuras geométricas de acrílico que se enchia com água pra... Aí ela ensinava, tipo, as figuras geométricas, Volume, né? E tipo, era um negócio besta, era um negócio de acrílico escuro. Com Um buraco. negócio com buraco, às vezes tinha uma parte vermelha. Só que só por ter aquilo, por ela às vezes botasse na nossa mão, a gente pegar aqui e olhar assim, já era um diferencial. Eu já ficava na aula melhorzinho, assim, tá ligado? Eu tô pagando ensino da química agora. E um dos grandes desafios é tornar a química algo palpável para as pessoas. Por mais que tenha muitas matérias da química que sejam legais de trabalhar, tem muita coisa, tipo, modelos atômicos, por exemplo. Algo muito abstrato. E um dos... Ai, eu adorava. Não, mas ironicamente, modelos atômicos é a matéria de química que os alunos não têm problema, porque é a teoria. Porque ela é Porque visual. Mas é abstrato, mas, por resto, exemplo, usar esses modelos, como você falou, ajuda muito o aluno visualizar, assim como na biologia e como em outras áreas. Você tornar aquele conhecimento palpável, ou trazendo para o contexto do aluno, como vocês já devem ter falado aqui, faz toda a diferença. Né? Faz, sem dúvida. Eu não sei onde é que a gente encaixa a negação com o ato de fazer com que o aluno goste da disciplina, porque
tem que ter um ponto de partida. Quando você chega e vê os alunos se negando a aprender matemática, isso deve acontecer. Não, acontece muito. Eu tento, assim, eu não deixo ele desistir, não. Eu insisto, eu insisto. Você persiste. Eu sou persistente. Você vai pelo menos ler. Você tem que ler. Leia a questão. Tira os dados da questão. O que é que a questão tá dizendo? Ah, tirou os dados da questão? Me diga agora, o que é que você acha que é pra fazer? O que você acha? Não precisa ser o certo, não. O que você acha? Então tem que ser insistente. Eu acho que as coisas mais difíceis é começar e persistir, né? E manter. Então, fazer com que o aluno queira aprender. No entanto, a mensagem que eu mais gosto de ouvir dos alunos é assim, pô, professor, eu vim pra assistir a tua aula. É a melhor ótimo, coisa, né? Eu só ótimo, vim pra assistir a sua aula. Não, eu vi no horário que tinha sua aula, por isso que eu cheguei cedo. Muito maneiro.